Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite para fazer parte desse congresso AME, Autoconhecimento, Marca Pessoal e Empreendedorismo. Eu sou Vivi Andrade, idealizadora desse projeto, desse grande movimento, na verdade, né? A minha ideia, então, era reunir a maior quantidade possível de mulheres brilhantes para que elas pudessem entregar, né, com muito valor, conhecimentos, histórias, reflexões, e nós conseguimos. As palestras estão lindas, estou muito feliz, muito orgulhosa delas. Elas arrebentaram, eu que vi todas as palestras já, vale muito a pena vocês acompanharem todo esse congresso, que está muito lindo mesmo. Pois bem, eu sou mestre em desenvolvimento humano, professora universitária desde 2005, mas não fique fazendo conta não, viu? Para não chegar à idade da pessoa. Mas enfim, eu trabalho com desenvolvimento humano já há 15 anos, né? E sou coach, mentora de carreira, de vocação, de planejamento de vida para mães, mulheres que querem se reposicionar, que querem enfim, descobrir o propósito, se posicionar melhor. Eu sou practitioner em PNL e toda a minha formação, esses anos todos, sempre foram voltados mesmo para o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento do ser humano. Pois bem, quando eu pensei nesse congresso, eu queria apresentar para vocês um método que é maravilhoso, que se chama os 10 Passos para Alavancar a Sua Marca Pessoal. Esse projeto, esse método, ele é cientificamente comprovado, é baseado em teoria e prática, foi testado e tem dado muito certo. São 10 passos que você vai se apropriando aos poucos. É um movimento realmente de mudança, de construção de um novo mindset, e é isso que eu quero apresentar para vocês. Então, primeiro de tudo, é a gente entender o que é a marca pessoal, né? Que eu vejo assim, que é um tema que é pouco explorado, né? As pessoas comumente ou não compreenderam o valor real, mas veja só, todas as nossas interações no dia a dia, nós deixamos uma marca nas pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Então, a gente é visto como aquela pessoa que é extrovertida, aquela pessoa que tem sempre um pensamento positivo, ou então a gente pode ser visto como aquela pessoa problemática, sabe? Que sempre bota gosto ruim nas coisas, entende? Isso são marcas pessoais, ou seja, a maneira como as nossas impressões passam para o outro e a maneira como este outro decodifica essas impressões a nosso respeito. Então você pode imaginar que este é o nosso principal legado, né? Deixar uma memória marcante e positiva, saudável, na memória das pessoas, na lembrança das pessoas, deve ser, então, uma preocupação nossa. Se a gente for pensar bem, as grandes marcas, vamos imaginar assim, as empresas, né? Todas elas têm marca, correto? Então vamos imaginar aí uma grande empresa. Você percebe que automaticamente, ao você lembrar dessa grande empresa, você vê a marca, que é um composto de grafismo, um ícone, um conjunto de cores, uma identidade visual que marca, personaliza aquela empresa e principalmente a distingue das demais, ou seja, nenhuma outra empresa poderá usar aquele conjunto de identidade, somente aquela, entende? Somente aquela. E qual é a sua marca? Que marca você vem deixando nas pessoas? Se a gente pensar na pessoa física, nós também precisamos ter uma marca, uma identidade, não só visual, mas uma identidade mesmo, um algo de dentro para fora, que você possa se preocupar em como é que você gerencia as impressões que as pessoas têm sobre você. Deixa eu te fazer uma pergunta bem importante nesse momento. Você também entende que para passar confiança, credibilidade, né, inspirar as pessoas que você se relaciona, isso pode ser impactante, né, para suas relações serem cada vez mais saudáveis e você atrair as pessoas que vibram na mesma energia que você? Você então considera que passar confiança, credibilidade, ser realmente uma pessoa confiável e com credibilidade é uma das coisas mais importantes e que vai distinguir você das demais pessoas.
é ser você de forma genuína e que o outro possa, pegar, sentir, perceber você exatamente dessa maneira como você quer ser percebida. Então, a marca pessoal tem 3 pilares: eu e o outro e a visibilidade estratégica. Quando você sente esses 3 pilares, você percebe que, por exemplo, a imagem que você passa começa aqui dentro, do eu. Então, o que é o eu? A gente então compõe 5 passos dos 10 para formar o eu. Então, o primeiro é o autoconhecimento, depois a ancoragem de crenças fortalecedoras, o aprender a aprender, o ativar as características do comportamento empreendedor e, por fim, a gestão do tempo. Quando você dá atenção a esses 5 passos, formou o primeiro pilar. O segundo pilar, que é a sua relação com o outro. Então, aí já vem os outros 3 passos: comunicação assertiva, comunicação persuasiva e network estratégico. E o último pilar, ele fala de visibilidade estratégica. Então, é a hora de aparecer, é a hora de você colocar para fora, e as pessoas possam visualizar aquilo que você já traz aqui dentro. Então, a visibilidade estratégica diz respeito aos 2 últimos passos, que significa autoridade e notoriedade nas redes sociais e também nas redes offline, que a gente só está falando de online, mas a gente tem que falar de offline também. A gente tem que ser verdade também no corpo a corpo, no dia a dia, E, por fim, o último passo, o 10º, planejamento estratégico do seu marketing pessoal. Esses 10 passos compõem esse método, que é extremamente fácil de aplicar. Então, é possível você partir do zero, começar tudo agora e reconstruir a marca que você quer passar para o mundo, que você quer compartilhar com o mundo. Aí você deve estar se perguntando: já entendi a teoria e a prática, Bibi, como é que a gente faz isso? Como? É a grande pergunta, Como eu posso aplicar, praticar e fazer acontecer esse método? Antes, eu vou te contar a história de Beatriz. Para você entender bem, eu vou contar para você como Beatriz aplicou esses 10 passos. Beatriz foi uma coachinha, eu já conheço há muito tempo. Só que eu fui coach dela em 2018 para 2019, bem recente. Ela trabalha com festas infantis. Ela não tem um buffet, assim, com uma estrutura física, bens imobilizados, nada disso. Ela leva a festa até você, entende? Então, por exemplo, você quer fazer a festa no seu play, na escolinha do seu filho. Então, a Beatriz monta tudo, desde a decoração, a comidas, bebidas, lembrancinha, convites, enfim. Ela monta a festa para você, beleza. Você deve conhecer muitas pessoas que já trabalham com isso, Então, olha só o que eu acabei de falar, você deve conhecer muitas pessoas que trabalham com isso. Porque, assim, diversos nichos já estão sendo preenchidos por pessoas talentosas. Tem demais, mas a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar com a gente, com a nossa oferta de valor, como a gente entrega esse serviço. É isso que vai diferenciar. Então, a Beatriz, quando a gente se encontrou como cliente, e parceria coach e coachee, ela vinha com uma demanda de não saber se posicionar direito nas redes sociais, ela não sabia utilizar o Instagram e as redes a seu favor, ela não sabia botar preço nos serviços que ela oferecia e nos produtos que são muito bons, porque a Beatriz tem muito talento, realmente, ela tem muitas competências. Então ela não sabia se posicionar, ela não sabia vender, E ela não, enfim, ela estava cheia de gaps, cheia de coisas que precisavam ser aprendidas. Aí, beleza, fomos passo a passo. Primeiro de tudo, vamos mapear o autoconhecimento, Como assim mapear autoconhecimento? É um processo que vem como, Como é que a gente faz isso? Então, existem inúmeras receitas para você começar a olhar para dentro e a fazer um mergulho interno. Para a Beatriz, nós fizemos o seguinte, a gente aplicou algumas ferramentas. É claro que nas sessões de coaching isso facilita bastante, porque a gente aplica a ferramenta, a gente raciocina sobre os resultados que a ferramenta traz, porque assim, o que eu costumo dizer sempre, não adianta a ferramenta pela ferramenta, Não adianta, enfim, inúmeros testes, identificar se eu sou, meu temperamento, qual é o meu quadrante cerebral, não importa se eu não refletir sobre aquilo. E principalmente, se eu não fizer alguma coisa com aquilo. Então, informação por informação é dado morto, como eu costumo dizer. A gente precisa pegar aquela informação ali, enxergar aquilo ali, uma possibilidade de conversão, uma possibilidade de como é que eu posso usar isso aqui a meu favor a partir de agora. Então, nós mapeamos o quadrante cerebral de Beatriz para entender
se ela era visual, auditiva, sinestésica. Nesse momento em que ela descobre isso, ela consegue identificar isso nas outras pessoas, consequentemente identificar isso nos seus clientes e saber a maneira mais adequada de se comunicar com o seu cliente, porque nós todos temos padrões mais dominantes do que outros. Isso significa que a comunicação, quando ela é melhor sucedida, para ser bem sucedida, a gente precisa falar no quadrante do outro. Então isso foi um aprendizado maravilhoso para a Beatriz. A gente mapeou a roda da vida para saber as áreas da vida em que ela estava dando maior e menor atenção. A gente fez o SWOT pessoal para descobrir pontos fortes e fracos. A janela Johari para saber como ela vinha sendo percebida pelo público dela, pela audiência, pelas pessoas próximas, por quem conhecia muito e por quem conhecia pouco, né? Que a gente precisa saber como a gente está sendo visto e interpretado pelas pessoas que a gente se relaciona muito ou pouco, né? E aí a gente pode, então, traduzir tudo isso em gerenciamento de impressões, né? Pronto, a gente fez a janela Johari para a Beatriz descobrir que ela tem que abrir mais e fechar mais aqueles quadrantes. É uma ferramenta maravilhosa. A gente descobriu o temperamento de Beatriz pelo teste dos 4 temperamentos. Enfim, mapeou, sabe? Pegou várias informações para poder alimentar os outros passos. Então tudo começa desse momento que é o mais realmente enfático, o mais necessário e tem que ser o primeiro, que é o processo de se autoconhecer. E aí são sessões e sessões, é um momento que realmente tem que ter paciência. O que eu costumo dizer é que para qualquer resultado dar certo, nós precisamos primeiro refletir, depois fazer. Necessariamente nessa ordem, mas não tão rápido assim. Então a gente tem tempo de refletir para depois fazer. Pois bem, aí a gente parte para o segundo passo. Beatriz então aprendeu a ancorar as crenças fortalecedoras, porque a gente percebeu, nós somos, durante a nossa jornada de vida, nós somos impactados, somos programados, né, pelos P-programadores. Imagino que você já tenha escutado falar, se não, eu tenho até um vídeo no YouTube que fala sobre os P-programadores. O vídeo se chama Crenças, lá no meu canal no YouTube. Então, os P-programadores, eles vão colocando crenças e nós vamos assimilando algumas crenças. Nós sabemos que o cérebro humano, ele aprende por 2 movimentos, algum impacto emocional ou repetição. São esses 2 momentos em que o cérebro aprende. Então, nós temos impacto emocional positivo e impacto emocional negativo, né? Isso tudo vai formando as nossas crenças. Aí daí nascem as crenças fortalecedoras, a gente tem demais, e nascem também as crenças limitantes, a gente tem demais. Então, no nosso mapeamento, a Beatriz percebeu que algumas crenças limitantes acabavam deixando ela extremamente insegura em alguns pontos, disfuncional em outros. Então, a gente aprendeu a ancorar crenças fortalecedoras. No terceiro passo, Beatriz reconheceu as coisas que precisava aprender lá nos testes que a gente fez de ferramentas, então ela aprendeu a aprender, né, que competências eu preciso aprender, então ela foi correr atrás de aprender. A gente precisa primeiro reconhecer o que precisa aprender, né, para desnudar realmente nossas vaidades, nosso ego, nosso orgulho e estar em constante e contínuo aprendizado. O quarto item, o quarto passo, é quando ela se reconheceu mesmo como empreendedora. Então, eu sou empreendedora, fez um teste importante chamado levantamento do perfil empreendedor. Então ela descobriu dessas 10 características que montam, é um curso, na verdade, que o Sebrae é o único que pode aqui no Brasil fornecer esse curso, que é o Empretec, que ele habilita a gente a desenvolver as características do comportamento empreendedor. Esse é um quarto passo importantíssimo. Nós precisamos então pensar o seguinte: cada característica me leva a 3 comportamentos que eu preciso desenvolver. 10 vezes 3, 30 comportamentos, porque a metodologia do Empretec entende que para a gente ser um bom empreendedor, um empreendedor realmente de sucesso, a gente precisa desenvolver 30 comportamentos. Lembra que eu falei mais cedo sobre impacto emocional e repetição, que essas são as 2 formas que o cérebro aprende? Pronto, então se você não tem esses 30 comportamentos, o método te ajuda a entender que você pode aplicar e por repetição aprender. Olha que fantástico, gente! Então esse é o quarto passo. O método é extremamente prático e ele tem que ser um caminho mesmo, percorrido com calma, mas com consistência. Então a gente consegue. O quinto passo, que vai formar esse primeiro pilar, a Beatriz então aprendeu a gerenciar o tempo. A gente descobriu
diversas ferramentas, são 7 ferramentas de gestão do tempo, e a Beatriz entendeu que mais do que simplesmente aplicar ferramentas para gerenciar o tempo, ela precisa aprender a gerenciar o tempo e ser feliz, ou seja, fazendo as coisas que ela gosta e de forma produtiva. Então a gente aprendeu isso nesse 5º passo. Beleza, esses primeiros passos aqui montam o primeiro pilar, o eu, certo? Quando eu estou aqui arrumada, organizada, agora eu parto para me relacionar com o outro. É o 2º pilar. Aí a Beatriz aprendeu a se comunicar de forma mais assertiva e de forma mais persuasiva. No método a gente aprende o que é a comunicação assertiva, como a gente pode utilizar padrões para melhor se comunicar e dessa forma que essa comunicação flua e esse outro consiga me compreender da melhor maneira, diminuindo as barreiras, diminuindo os ruídos. É muito interessante. Aprendeu linguagem hipnótica, a Beatriz aprendeu a comunicação assertiva, os padrões, a comunicação persuasiva, alguns padrões. Fantástico. Ela partiu então para o 8º passo, que é o network. Gente, acredite, muitas vezes a gente não sabe utilizar de forma genuína, de forma estratégica a nossa rede de relações. E a Beatriz aprendeu como é possível montar uma rede de relações, ser lembrada sem ser chata, porque eu vejo que as pessoas fazem muito parte de grupos no Zap e elas ficam mandando bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles cards insuportáveis, achando que assim tá, né, alimentando a minha rede. Não, você está sendo a chata do grupo. Então nada de card bom dia, boa tarde, boa noite, é muito mal visto, as pessoas cansam disso. E não é isso, não é assim que se faz network estratégico. Então no método a gente aprende a fazer network estratégico, ganha-ganha, sabe? Sendo útil e depois sendo lembrada, enfim, são estratégias maravilhosas que a gente pode montar. E aí partimos então para o 3º pilar com os 2 últimos passos. Aí a Beatriz, que foi que ela fez? Ela aprendeu a usar as redes sociais no 9º passo. O que ela é? O que entende-se por autoridade? O que entende-se por notoriedade nas redes sociais? O que significa isso de fato? Pois é, então a Beatriz entendeu como ela construiria, utilizando aí o marketing digital, marketing de conteúdo, a heurística da disponibilidade. A gente aprendeu a construir um mapa, né, um mapeamento de como a gente daria visibilidade a isso, quais redes a gente utilizaria. Uma das perguntas que a Beatriz me fez nessa época foi assim: Vivi, peraí, tem 200 redes sociais, eu preciso estar nas 200, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para alimentar isso, não tenho dinheiro para pagar uma equipe de marketing para me ajudar, eu vou fazer tudo sozinha. E a resposta que eu dei para a Beatriz, imagino que você esteja fazendo essa pergunta aí também, é o que eu vou dizer agora. Não, você não precisa estar em todas as redes se você não tem capacidade para alimentar de forma constante, com consistência e com coerência. Entende? Então a gente vai eleger aí algumas redes, porque tudo começa lá na descoberta do nosso público-alvo, da nossa persona, do nosso nicho. A gente vai descobrir onde o nosso nicho está e a gente vai se adequar a esse nosso público. Então a gente vai utilizar as redes que o nosso público usa, entende? Então é fantástico esse processo de aprendizado, de descoberta, né? Beatriz dizia para mim: Vivi, eu não sei fazer vídeo, eu não sei fazer foto, eu sou feia. Nossa, a Beatriz, depois que ela foi aprendendo, ela descobriu que ela pode tirar foto e se sentir bonita, sabe? Ela pode falar no vídeo e se sentir confortável. Então é tudo um passo a passo, é tudo um projeto de vida, é tudo uma necessidade, um querer vencer, né? Querer se superar, querer, desejar de forma genuína, sincera, de dentro para fora. No último passo, então, a Beatriz e eu, nós fizemos o planejamento estratégico do marketing pessoal de Beatriz. Então a gente ali, ó, planejou, escreveu no papel missão, propósito, né, que são coisas distintas e que se complementam. Ela aprendeu a conseguir vislumbrar de forma objetiva qual é a visão dela daqui a 2 anos, onde ela quer estar. Falou sem medo, sem vergonha: eu quero estar neste lugar aqui, eu quero estar ocupando esta posição. Isso é maravilhoso. E aí a gente conseguiu montar objetivos e metas, utilizando a técnica SMART. E aí, quais foram os resultados? A Beatriz ficou muito mais segura. Gente, é muito mais. Esse passo a passo desse método é muito mais do que simplesmente subjetividade. Ele é objetivo, prático, simples, entende? São passos para você chegar a algum lugar, desde que você saiba
onde quer chegar. Então, com isso, a Beatriz mudou o mindset, saiu daquele mindset fixo e foi para um mindset de crescimento. Ela acreditou mais nela, porque agora ela está com os pés no chão e ela sabe onde ela quer chegar. E ela fez um plano para chegar lá. Então, é um passo a passo que eu te digo, pode mudar a sua vida. Mudou a minha, mudou a vida de Beatriz, e isso ó, com muita tranquilidade, tá? Não é nada fora da curva, não é algo muito possível. Basta a gente querer sair da nossa zona de conforto que a gente pode chegar a algum lugar. E aí, esse é o convite, essa é a reflexão que eu trago para vocês. É muito possível que você que está aí do outro lado consiga vencer as suas crenças limitantes. É muito possível que você vença, chegue no lugar que você quer chegar. Existem métodos, existem estratégias. O importante então é a gente aprender que elas existem, conhecê-las e que a gente possa usar e possa ser feliz, porque a vida é para isso. A gente está aqui, a nossa história tem que ser construída para a gente sentir orgulho de ter vivido e passado por aqui, deixado um legado, uma memória positiva na vida das pessoas e sermos genuinamente felizes. Eu costumo dizer, o meu slogan é: a sua melhor versão começa agora, não é? Agora quando? Eu gosto de uma frase que diz assim: Vivi, qual é o melhor momento de se plantar uma árvore para que ela dê frutos? O melhor momento foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento? Agora! Agora é o melhor momento de recomeçar. Agora é o seu momento. Então esse é o convite. Você pode e merece ter uma vida abundante. Beleza? E o que você não entendeu, o que você quiser perguntar, pode me procurar lá no direct. O meu Instagram é vivi.andradeoficial. As minhas redes sociais, a produção vai começar a colocar aqui agora. O meu site vivianeandrade.com.br. Podem me procurar, eu mando as ferramentas para vocês, ensino como aplica. Enfim, o importante é a gente compartilhar, minha gente. Vamos então aproveitar esse momento para estudar, para se descobrir e para encontrar a nossa melhor versão. E não esqueça, a sua melhor versão começa agora. Um beijo, tá? Até a próxima!